Olá pessoal, hoje vamos falar de Sócrates. Quem era Sócrates para você que quer estudar? Sócrates foi um velho barbudo, baixinho, narigudo, sujo, chato de Atenas que passava a maior parte do dia nas ruas de Atenas conversando com os cidadãos e questionando a sabedoria dos outros que eram considerados sábios. A sua filosofia era bem distinta das outras, não era descobrir o elemento criador do universo que nem a filosofia dos chamados pré-socráticos, os filósofos que vieram antes de Sócrates. Ele fazia as pessoas questionarem suas próprias convicções. Por exemplo, você considera um amigo seu melhor amigo, amigo de infância, alguém que você cresceu na mesma vizinhança com ele, suas famílias se conhecem, ele te passava cola na hora da prova, ele era muito seu amigo, vocês iam para todas as festas juntos, amigo de fazer xixi cruzado mesmo. Aí de repente num dia de prova, você tá lá na prova fazendo o tema filosofia, não sabe nada porque não viu o meu vídeo. Aí dá uma piscadinha ali na prova do lado, tenta dar uma olhadinha ali, dá uma coladazinha de leve. Aí seu amigo, tal chamado de melhor amigo, te denuncia pro professor e você leva um 0. Aí você questiona, será que ele era mesmo o seu amigo? Isso é coisa que amigo faz? Você fica bem confuso porque você momentos antes você considerava ele seu grande amigo e agora já questiona, né? Agora não sabe se ele é amigo ou não. Então você está indo para casa depois de um dia triste e esbarra ali com Sócrates, um velho, narigudo, feio, baixinho, descalço, né? Sócrates andava descalço enquanto todos os outros andavam de sandália e chinela por Atenas, né? Aí você conta o ocorrido e Sócrates questiona: mas esse tal de seu amigo de infância era amigo mesmo? Você fala, pô, claro que era. Eu cresci junto com ele, não tem nem dúvida, é meu melhor amigo, não só amigo como melhor. Aí Sócrates pergunta, bom, se você consegue considerar ele seu amigo, você deve conseguir me explicar o que é amizade. Aí o cara, você fica numa saia justa, porque pô, amizade é isso, né? Que eu tenho com ele, é fazer xixi cruzado, é passar cola na hora da prova, é ser criado na mesma vizinhança, conversar todo dia, isso que é amizade. Aí Sócrates pergunta de novo, então para toda amizade precisa ter um passacola no outro na hora da prova? Você responde não necessariamente. Então para toda amizade precisa um crescer vizinho do outro? Não necessariamente. Para toda amizade precisa conversar todo dia? Não necessariamente. Então Sócrates conclui que você não sabe o que é amizade. Tá, eu não sei, mas você tá me perguntando, então você, Sócrates, você me explica aí o que é amizade, então, já que você é todo sabichão aí. Ele fala com um sorrisinho no rosto, pô, cara, eu sei lá, só tô te ajudando a pensar, talvez até descobrir o que é amizade também aqui junto com você. Então Sócrates, ele não sabia de nada, na verdade, né? Ele era considerado sábio, mas não sabia de nada, ele só queria ajudar as pessoas a pensar porque queria o melhor para Atenas, né? Não é à toa que toda vez que você cita Sócrates, ele era chamado de ateniense e não os filósofos de Atenas não eram chamados de atenienses como Sócrates é, porque Sócrates não é só cidadão mesmo de Atenas, ele lutou quando era jovem na guerra do Peloponeso, né, entre Esparta e Atenas, a favor de Atenas. Então ele realmente queria o bem, a prosperidade de Atenas, né? Então ele ia nas ruas, passava uma parte do dia lá, descalço, mal vestido, muitas vezes nem tomava banho, mas ia lá conversar com as pessoas porque questionava elas, né? Poxa, aí você me pergunta, se Sócrates não sabia de nada, por que ele era considerado um sábio? Eu te respondo exatamente por isso, por saber que não sabe de nada.
Daí a frase, só sei que nada sei. Ele era considerado sábio por ter consciência de sua própria ignorância. Por isso havia conflito entre Sócrates e os sofistas, já que os sofistas afirmavam que eram sábios porque realmente sabiam de muita coisa e dominavam diversos assuntos da política ateniense. Sabe? Então ele questionava eles também. Então é isso que ele fazia, ele buscava e questionava a tal da verdade. E uma curiosidade extremamente importante é que Sócrates só dialogava, ele só conversava, ele não escrevia. Não existem registros que Sócrates escreveu. Tudo o que sabemos sobre ele é graças aos seus seguidores que escreviam seus diálogos, como Platão, Aristófanes e Xenofonte. E a morte de Sócrates, bom, ela é retratada no livro de um dos diálogos de Platão sobre Sócrates, Apologia de Sócrates, que é uma obra de Platão feita em 300 a.C., aproximadamente 10 anos depois da morte de Sócrates, que fala sobre a defesa de Sócrates contra os acusadores sofistas no tribunal ateniense. Entre os acusadores destaca-se Mileto, que acusava Sócrates de corromper a juventude e de elaborar novas apologias a novos deuses. Sócrates começa sua defesa ressaltando tanto que seus acusadores foram persuasivos em suas falas, porém faltaram com a verdade. Também cita que seus acusadores o consideravam um hábil orador, sendo assim uma imprudência, porque chamavam de hábil orador alguém que está simplesmente comprometido com a verdade e que não fará discursos enfeitados ou apelativos, e simplesmente falará com suas próprias palavras, já que esta é a primeira vez que ele se apresenta diante de um tribunal, já com mais de 70 anos de idade. Um dos argumentos de Sócrates na defesa dele, era que a maioria de seus acusadores nunca havia ouvido ele falar em público e tudo que os outros tinham falado dele era totalmente mentira. Inclusive, os acusadores achavam que Sócrates era até ateu, mesmo não tendo confiança em suas fontes. Também afirmava que se alguém tivesse recebido danos a parte de Sócrates, algum jovem, deveria estar lá no tribunal presente para repreendê-lo. Um dos pontos de Sócrates mais interessantes desse diálogo é que Xenofonte, amigo de Sócrates, um dos filósofos que escreveram seus diálogos, uma vez interrogou o oráculo Tunísia e perguntou: alguém mais sábio que Sócrates? E ela negou. Tunísia afirmava que Sócrates era o homem mais sábio de Atenas, e se você é um homem mais sábio de Atenas, você é o mais sábio do mundo, porque Atenas era como se fosse Atenas para a filosofia era os Estados Unidos para a NBA. Se você é o melhor da NBA, você é o melhor do mundo. Então Sócrates, indignado, alegava que não deveria ser considerado nenhum sábio, pois o sábio de verdade reconhecia sua ignorância e burrice. Logo, mesmo que não seja sábio, Sócrates afirmava que já era infinitamente mais sábio do que os políticos e os sofistas por ter consciência de que não sabia. Daí, de novo, a frase só sei que nada sei. Outro fato interessante é que, segundo Sócrates, o principal filósofo é a criança, devido à sua forte busca pelo conhecimento. Bom, continuando os argumentos de Sócrates, diziam que ele corrompia os jovens, Então Sócrates pergunta quem que ajuda os jovens. Responderam: as leis. E quem cuida das leis? Os políticos e os funcionários também podem? Também podem ajudar os jovens também. Então todo mundo aqui pode, todo mundo ali do tribunal, pode ajudar a ensinar os jovens, menos eu. Sim, responderam, só você não pode. Então, Sócrates faz a seguinte metáfora: observem os cavalos, os que podem ajudá-los não são todos, na verdade, uma minoria de pessoas que são os adestradores de cavalos. O resto das pessoas apenas irá prejudicá-los. Então, por que seria diferente com os humanos? O certo não seria uma pequena parcela das pessoas que poderia ajudar os jovens e os outros só iriam corrompê-los? E aí os políticos e acusadores obviamente ficam sem argumentos.
Mas no final de tudo, Sócrates é condenado e pode sugerir uma sentença para pagar a sua multa, ou ser preso dos 500 juízes que o julgaram. 220 foram contra a condenação e 280 a favor. Então os juízes sugerem: você poderia se calar, parar de ensinar e influenciar as pessoas, perder a cidadania, iria para longe, fora de Atenas, que era a única coisa que ele não faria nunca, ou a pena de morte, né, tomando cicuta, um veneno extremamente forte e venenoso. Então Sócrates escolhe, né, a famosa história que ele escolheu a morte, a parar de pensar, a parar de ensinar, a parar de questionar, dizendo a seguinte frase, a última frase que ele disse antes de morrer: a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Só Deus sabe quem terá mais sorte assim que eu morrer. Não é uma frase bem reflexiva? A vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. E o que isso quer dizer? A vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Se você não caracteriza a sua própria vida, você não qualifica o seu próprio jeito de viver, os seus hábitos, para ver se eles estão bons consigo mesmo, a vida não vale a pena ser vivida, né? Você só está existindo, você não está vivendo, não é? E só Deus sabe quem terá mais sorte assim que eu morrer. A frase mostra também a ignorância de Sócrates quanto à vida após a morte, né? Porque para ele ter medo ou ter esperança da morte é um ato sim de ignorância, porque ninguém sabe o que tem na morte. Então você temer ela é você achar que já sabe o que vem, que já tem uma certa expectativa, e Sócrates não era assim, já que ninguém sabe se o que vem depois da morte é bom ou ruim. Ele simplesmente fala: só Deus sabe quem terá mais sorte, quem vai se dar melhor, eu morrendo ou você aí na terra. Então esse foi o vídeo de Sócrates. Ainda teria muita coisa para falar ou não, né? Mas Sócrates era basicamente isso, o cara que questionava. De acordo com Nietzsche, ele era o cara que representava, o maior representante da força reativa, né? Já que o mundo é regido por forças ativas e reativas, Sócrates ele só questionava as forças ativas, que eram os sofistas, que estavam lá nas ágoras fazendo sua arte, influenciando, argumentando, e Sócrates vai lá pequeno e rabugento: mas será que você sabe mesmo que é justiça? Bem chato mesmo, por isso era considerado um chato por uns e muito sábio por outros, né? Mas no final é isso. Sócrates foi o filósofo, um dos 3 filósofos que mais nos influenciaram aqui no Ocidente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se não gostaram, comentem aí embaixo, e até o próximo. Valeu!